Queridos irmãos, queridas irmãs, na alegria desta Santa Missa, do último domingo do mês vocacional, em que rezamos pela vocação dos catequistas e, na verdade, todos os fiéis, leigos e leigas, temos a oportunidade de refletir sobre a nossa vocação primeira, que é a vocação à santidade. Vejam, meus irmãos, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Ele é santo e deseja que todos nós, sem distinção alguma, também sejamos santos. Ao longo deste mês das vocações, nós pedimos a Deus esta graça nas nossas celebrações litúrgicas, a graça de correspondermos generosamente aos apelos de Deus, apelos de santidade, de conversão. Hoje a palavra, meus irmãos, vem nos ajudar a refletir ainda mais, ainda de forma aprofundada, sobre a nossa vocação à santidade. Vem nos falar a palavra de duas virtudes que não podem faltar na vida de um santo. Que virtudes são essas? As virtudes da humildade e da gratuidade. Nós escutamos na primeira leitura, meus irmãos, que aos humildes Deus revela os seus maiores segredos. Aos humildes Deus revela os seus mistérios. A humildade, meus irmãos, ela é a mãe de todas as outras virtudes. A humildade é o alicerce sobre o qual nós vamos ao longo da vida construindo aquilo que Deus quer que nós sejamos, a nossa santidade. Sem humildade, nós jamais vamos alcançar o sonho de Deus para a nossa vida. Qual o contrário da humildade? A soberba, a arrogância, o orgulho. Deus nada pode fazer na vida de um soberbo, de um autossuficiente, de alguém que se basta a si mesmo. Mas Deus, meus irmãos, Ele como que se desmancha, se derrete, Ele se encanta com um coração humilde. Foi assim que aconteceu com Nossa Senhora, não é verdade? Deus se encantou com as virtudes de Maria e com a grande virtude que imperava em sua vida, que era a virtude da humildade. Ora, meus irmãos, o que é a humildade? Virtude esquecida dos nossos dias. Esquecida por quê? Porque nós vivemos num mundo, meus irmãos, em que nós somos impelidos ao exibicionismo, à aparência, aos holofotes. Todos nós queremos ter os 15 minutinhos de fama, como se diz por aí afora. Quem não quer aparecer, né? Quem não quer aparecer? Estão aí as redes sociais em que nós queremos nos expor, queremos mostrar o que fazemos, o que comemos, o que preparamos. Nada contra isso, mas com que espírito fazemos isso? Quanta vaidade, quanta vanglória, né, dentro das redes sociais. A palavra ou a virtude da humildade, meus irmãos, tem sido esquecida, porque sabe, o sentido da humildade, a raiz latina da palavra latina da humildade significa humus. É esterco, é barro, é pó. Então ser humilde é voltar às nossas origens, é fazer-se pequeno, é reconhecer-se nada. Santa Teresinha dizia: eu sou nada mais o pecado. Olha, se ela que é ela falou isso, que dirá o Padre Rogério, hein? Ele fala o quê? Eu sou nada vezes nada e o pecado ao cubo. Deveria reconhecer isso. Na verdade, o humilde, meus irmãos, ele nunca reconhece a sua humildade. O verdadeiro humilde, ele sempre se sente em dívida, em débito com Deus e com o próximo. Ele nunca acha que é santo. Ele sempre acha que pode e deve aprofundar mais. Faz as coisas na gratuidade, na liberdade, por amor desinteressado, na generosidade. O humilde, meus irmãos, sabe lidar até mesmo com as humilhações. E como nossa padroeira Teresinha foi humilhada no Carmelo. Diz o seu histórico, né, que ela limpava lá o Carmelo, o convento, e as irmãs maldosas sujavam tudo de novo depois. Só para deixar em maus lençóis com a Madre Superiora, ela tinha que correr e limpar novamente, né, os quartos do convento. Ela oferecia essas pequenas humilhações do dia a dia a Deus,
como sacrifício agradável a Deus. Ela se santificava nas humilhações, porque ela aprendeu com Jesus que não se paga o mal com o mal. O mundo, meus irmãos, se encontra do jeito que se encontra, violento, desumano, insensível à dor alheia, porque vive a lei de talião, olho por olho, dente por dente, paga o mal com o mal, quer fazer a justiça com as próprias mãos. O humilde, meus irmãos, até mesmo as suas humilhações, pequenas ou grandes, ele oferece a Deus. Quem de nós não é humilhado e diante das injustiças que nos são imputadas, meus irmãos, a gente fica indignado, não é verdade? Nossa, puxa vida, falou mal de mim, o que eu fiz? Não fiz nada para ele. Nessas horas, meus irmãos, nós devemos olhar a cruz de Cristo e contemplarmos que alguém foi muito mais injustiçado, muito mais humilhado do que nós, sem merecer. Jesus Cristo. A humildade nos alcança essa graça, de tudo oferecermos a Deus, até mesmo as injustiças, as humilhações que nos são imputadas. Meus irmãos e irmãs, este é o caminho do céu. Jesus hoje no Evangelho não quer nos ensinar boas maneiras de como se comportar numa festa. O Evangelho vai muito mais do que isso hoje. Jesus quer preparar o nosso coração, a nossa vida, para a festa que nunca vai ter fim no céu, para o banquete eterno. É preciso a humildade. Foi mesmo Santa Teresinha que falou, né? Eu vou escolher sempre o último lugar, porque pelo último lugar ninguém briga. Ela tem razão, né? Ninguém briga pelo último lugar, né? Nós sempre queremos os primeiros lugares na sociedade. Se o chefe não reconhece o nosso trabalho, o nosso empenho, se o chefe não nos promove depois de um tempo de serviço lá no trabalho, a gente fica frustrado, borocochô. Nós queremos os primeiros lugares, queremos o reconhecimento, o elogio das pessoas. Meus irmãos, o caminho da humildade é um caminho contrário ao caminho do mundo. Nós somos convidados a viver a espiritualidade do escondimento. Sim. O que Jesus fala em Mateus, no Evangelho de São Mateus, o que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber. Quando rezar, entra no teu quarto, fecha a porta. Jesus usa esse exemplo, né, para dizer que as nossas boas ações não tem que ser vistas pelas pessoas. E se são vistas e reconhecidas pelos outros, nós já recebemos as nossas recompensas. Mas aquilo que é feito de coração, no silêncio, sem os holofotes da sociedade, tudo isso um dia vai ser recompensado por Deus. Aliás, é a última frase do Evangelho de hoje. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Às vezes, meus irmãos, nós temos falsa modéstia e nem percebemos isso. Nós ajudamos com alimento, uma família, mas queremos que a família reconheça. Levamos mais gente para ir conosco para ver o que a gente faz. O que a mão direita faz, que a esquerda não fique sabendo. Então, meus irmãos, vamos trazer para a nossa vida essa espiritualidade do escondimento. Certa vez São João Batista falou, é preciso que eu diminua e Jesus Cristo cresça em mim. É isso que Jesus fez, meus irmãos. Jesus foi também um grande humilde. Aliás, o mistério da encarnação, a vinda de Jesus a este mundo, foi um grande gesto de humildade da parte de Deus. Humildade no Novo Testamento vem do grego tapeinox, vem do tapete, que significa fazer-se pequeno, humilde, servo de todos. Jesus fez isso por nós. Ele, sendo Deus, não ficou na sua condição divina, de majestade, não. Ele assumiu a nossa natureza, ele se inclinou, ele se abaixou até nós. Humildade é isso, meus irmãos, é inclinar-se, é abaixar-se, é fazer-se pequeno, é fazer-se servo, escravo de todos. Simplesmente, somente para agradar a Deus, não as pessoas. E vemos como foi a vida de Jesus, foi sempre este inclinar, esse abaixar-se, esse aniquilamento. Jesus esqueceu de si mesmo e se fez servo de todos. É o que nós encontramos lá em Filipenses, no capítulo 2. Ele, sendo Deus, se humilhou e se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Portanto, meus irmãos, é a essa humildade que nós somos chamados a viver cada dia.
São Bento dizia que a humildade nos faz subir e a soberba nos faz descer. A humildade nos faz subir para Deus, para o céu. Os humildes alcançarão o reino dos céus, os soberbos não. A soberba nos faz descer para onde? Para os infernos. Não haverá lugar no céu para os soberbos. Temos que refletir sobre isso. Não haverá lugar no céu para os orgulhosos, para os autossuficientes, para aqueles que se bastam a si mesmos. Então, meus irmãos, a porta do céu é estreita, ou seja, exige de nós conversão, mudança de vida. Nós viemos a este mundo herdando o pecado original, que foi pecado de soberba, de desobediência a Deus. Nós estamos na igreja, e à medida em que nós caminhamos, ouvimos a palavra, comungamos, confessamos, rezamos o terço, nos achegamos a Nossa Senhora, nós vamos descobrindo este verdadeiro caminho do céu, que se chama humildade. Humildade. Peçamos a Deus essa graça, meus irmãos, de sermos humildes, para cada vez mais encantarmos o coração de Deus e correspondermos à sua vontade. E a outra virtude que nos falava hoje o Evangelho, a gratuidade. Essa historinha que Jesus conta, né? Quando deres uma festa, um almoço, um jantar, chame os pobres, chame os aleijados, os coxos, os cegos, para dizer o seguinte: eles não têm como retribuir. Claro, a gente pode convidar os amigos, até o padre para as nossas festas, né? Mas o sentido daqui da parábola é exatamente esse: a gratuidade das nossas ações. Eu não posso fazer algo para alguém esperando alguma coisa em troca. Geralmente as nossas atitudes são interesseiras. Nós queremos levar vantagem em tudo. Então hoje nós somos chamados à gratuidade. Então, humildade e gratuidade. Que essa Santa Missa, meus irmãos, esta mesa que foi preparada para nós cantamos hoje no Salmo de Resposta: com carinho preparastes uma mesa para o pobre. O santo altar, meus irmãos, a mesa da Eucaristia, é essa mesa para os pobres. E pobres aqui não no sentido material, todos aqueles que se colocam como mendigos diante de Deus. Este é um gesto de humildade. Peçamos a Deus essa graça, meus irmãos, de sermos sempre humildes. O humilde aceita a correção fraterna. O humilde, ele recusa ser o centro das atenções. Já perceberam que às vezes no diálogo, na conversa com as pessoas, é mais um monólogo do que um diálogo. Somente a gente fala, dispara, né? Desse jeito. A gente não escuta o outro. A gente esquece que a gente tem 2 ouvidos e apenas uma boca. O corpo nos ensina, né? Para a gente escutar mais e falar menos. Isso é um gesto de humildade. Então que o Senhor nos dê essa graça da humildade e da gratuidade em nossas ações. Amém?